Bom, então, eu vou dar, então, boa tarde a todos e a todas, parabenizar a todos, né, o aceite dos seus resumos no terceiro Mostre. O Mostre é um evento do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial do Centro de Educação da UFRN. Ele é uma mostra de objetos, tecnologias, recursos, né, educacionais que são voltados para a perspectiva da educação especial. A gente, então, vai começar com a apresentação do Rafael Freire, Instrumentos Musicais Recicláveis no contexto da aprendizagem de alunos com necessidades educacionais específicas. Rafael saiu? Tá ali. Rafael, você tem 10 minutos para fazer sua apresentação, tá? A gente vai fazer em bloco e, ao final, a gente abre para as discussões, tá, gente? Então, a gente apresenta os 5 primeiros, abre para uma discussão, quem quiser tirar uma dúvida, comentar alguma coisa, e depois os outros 5 e abre novamente para uma pequena discussão. Você tem apresentação, Rafael? Tenho sim. Pronto, pode, então, colocar. Vou colocar, só um minutinho. Eu vou fazer assim, como são 10 minutos, quando tiver faltando 2 minutinhos, eu ligo minha câmera. Então, quando vocês... se bem que quando vocês estão apresentando, vocês não me veem, né? Mas eu ligo, faltando 2 minutinhos, e dou um oi de 2 minutinhos, tá bom? Chegou para vocês a apresentação, professora? Está mostrando aqui Max Audio Pro. Qual foi o dispositivo que você ligou? É isso? Peraí, deixa eu ver aqui, só um minuto. Só voltar aqui, só parar aqui rapidinho. Só um minuto. Pessoal, apareceu agora? Apareceu o compartilhamento para vocês? Agora sim, agora tá. Pronto. Agora tá sim, tá na primeira página dos seus slides. Tá certo, pronto. Olá, pessoal. Posso iniciar, professora? Marcar o tempinho aqui, né? Pode sim, pode sim. Oi. Boa tarde a todos, é um prazer participar. Vou fazer aqui rapidinho minha autodescrição. Tenho uma pele clara, branca, cabelos pretos, uso barba, minha barba é fechada, estou com camisa vermelha, pessoal. Então, eu iria iniciar, agradecer a oportunidade da professora Flávia, a professora Flávia Rodan. Na correria do trabalho também, né? Cheguei há pouco tempo, mas graças a Deus estava participando da Feira de Ciência, deu certo a nossa participação. Então, pessoal, meu nome é Rafael Oliveira Freire, eu faço parte do PPGIT, né? Do mestrado em Inovação e Tecnologias Educacionais, do IMD, no UFRN. Então, essa atividade do nosso grupo, a disciplina de Educação Especial Inclusiva, da professora Flávia, com o professor Max Leandro. Então, para iniciar, eu sempre falo que a educação e a inclusão e a música são eixos estruturantes em minha vida educacional também. Então, pessoal, o nosso tema é instrumentos musicais recicláveis no contexto da aprendizagem de alunos com necessidades educacionais específicas, né? Sou da área de educação, sou da área de inclusão, sou da área também de música, né? Sou da área de artes também de música, e irei falar um pouco do nosso trabalho. Aqui meu grupo é composto por Amaury Gomes, André Parducci, Jéssica Agna, Madson, deixa eu voltar aqui só um segundinho, e Lindenberg também. Irei falar um pouquinho sobre instrumentos recicláveis no contexto da aprendizagem de alunos com necessidades educacionais específicas. O estudo tem por objetivo criar instrumentos musicais com materiais alternativos, recicláveis, para estimular os processos cognitivos dos alunos com necessidades educacionais específicas. Quando a gente fala material reciclável, pessoal, e também material alternativo, o reciclável eu posso usar um copo de plástico, o alternativo um copo de plástico, né? Se quer um copo de requeijão, eu posso fazer alguns exemplos. Nessa foto, essa imagem minha mesmo, eu tenho um aluno de camisa preta autista, ele está usando uma castanhola reciclável que a gente produziu,
Do lado dele, ele está usando uma caixa sonora, que é um instrumento que eu produzo com eles. Isso aí na sala de recursos multifuncionais, que eu trabalho também na rede estadual, na quarta Direc. E o outro aluno de camisa branca, ele é Darvison, um aluno que tem paralisia cerebral. Tanto a música quanto os instrumentos recicláveis foi uma mudança radical na vida desse aluno, camisa branca, porque foi algo diferente, algo que fez mudar a rotina dele. Então, como eu sempre falo, esses processos até cognitivos dos alunos que têm necessidades específicas são bem importantes. Nessa imagem, pessoal, como o tempo é curto, né, então a gente vai falar rapidamente aqui, instrumentos musicais alternativos recicláveis, né? Do lado, eu tenho um instrumento aqui, eu tenho, no lado esquerdo da nossa tela, eu tenho uma caixa sonora, tenho castanhola, pau de chuva, chocalhos, maraca, mexe-mexe, clava, vidrofone e tambor. Instrumentos alternativos que eu produzo com esses alunos. Até eu dei um que está aí nessa imagem, eu dei para a professora Flávia, que eu produzi com 3 alunos. Tinha um autista e 2 alunos que têm deficiência intelectual. Eles fizeram a produção comigo dos instrumentos, reorganizaram comigo também a estrutura, a parte sonora de cada instrumento. Então, é interessante que esses alunos eles se empenham e se envolvem. Eu tenho um projeto na escola que é o lixo não vira lixo, lixo vira música. Então, esses alunos eles participam, né, ativamente. Eu sempre falo que não tem a segregação, né? Segregar os alunos, ele é inclusão de cada aluno, pessoal. Então, aqui são instrumentos alternativos. Montamos também uma banda para o desfile do 7 de setembro com 147 alunos. Tinha 27 alunos com necessidades educacionais específicas participando da banda. Eu tenho autista, baixa visão, deficiência intelectual, paralisia cerebral. Então, isso foi bem interessante que eles participaram usando os instrumentos musicais alternativos. Eu gosto muito de Teca de Alencar Brito, não sei se alguns aqui conhecem essa autora, ela trabalha muito essa parte da musicalização infantil, né? Então, essa citação de Teca é muito interessante. É interessante reunir todos os instrumentos para ouvir cada um e analisar as características de cada material, quais os que podem produzir sons curtos ou sons longos, quais podem variar a intensidade se são graves ou agudos, se podem ser afinados, se produz apenas ruídos, etc. Quando eu falo sobre essa, é interessante porque eu trabalho com esses alunos os parâmetros do som, né, que é a altura, duração, intensidade e timbre, o som mais grave, o som mais agudo. Então, para um aluno que tem baixa visão, né, um aluno que ele é surdo também, a gente tem que trabalhar essa parte da percepção, né? Então, é muito interessante todo esse conceito. Tão importante quanto construir instrumentos é poder fazer música com eles, realizar jogos de improvisação, arranjos para canções conhecidas, conferindo sentido e significado a todo esse processo que transforma materiais reutilizáveis em expressão musical. Então, como Brito fala, é interessante essa parte com os alunos que têm necessidades específicas do instrumento, de criar e recriar. Os alunos também podem fazer criação. Nessa imagem aqui desses instrumentos, eu também fiz a produção com os alunos. Claro que tem o aluno, eu trabalho numa escola do ensino médio, mas alunos do Fundamental 2 também participam. Eu já trabalhei até com alunos do Fundamental 1 e outras escolas. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, pessoas com deficiências, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 2, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, como eu falei há pouco tempo. Em relação a essa parte física, mental, intelectual, sensorial, eu sempre falo na parte da inclusão, mas cada material que a gente produz com esse aluno, cada aluno tem sua especificidade. Eu ia até trazer alguns instrumentos para demonstrar rapidamente, o tempo é curto, mas eu vou colocar um videozinho curtinho no final. Por quê? Porque é interessante também mostrar esses materiais, né? Na disciplina que a gente pagou com a professora Flávia, no PPGIT, eu levei alguns materiais também, fiz algumas demonstrações, né? Como posso trabalhar com autista, com aluno surdo, né? Com aluno cego também, com deficiências múltiplas também, mas é interessante fazer também algumas demonstrações para vocês. Então, aqui são as referências, pessoal. Coloquei essas 2 referências. Essa parte da inclusão é interessante, que a gente trabalha
de uma forma que os alunos possam também participar na construção desses instrumentos e também eles podem interagir também com esses materiais alternativos. Eu sempre falo que um aluno que tem necessidade específica, eles gostam de algo novo também. Claro que você tem que interagir com o aluno, criar, recriar. Eu sempre falo, a minha casa aqui minha esposa também da área, é pedagoga também da área de inclusão, e a gente tem muitos materiais em casa mesmo, que a gente faz essa produção. Como eu tenho essa ponte da pedagogia com a música, os alunos gostam muito. Eu vou colocar um vídeo curtinho aqui, tá, professora? Acho que não sei se está no tempo ainda, é 1 minutinho o vídeo, tá bom? Só para uma demonstração rápida. Esse vídeo que eu vou colocar, pessoal, é um vídeo que tem algumas demonstrações dos alunos. Eu tenho um aluno fazendo atividade com um copo, tem até um copo aqui, eu trouxe, deixa eu colocar uma atividade prática com música, né? Trabalha o som mais médio, o som mais agudo, o som mais grave. Uma atividade com os copos, que eu falo sons com copos, trabalha muitas coisas, a parte da coordenação motora com o aluno. E também, no final, tem um vídeo que da banda que eu fiz com os alunos, né? A banda que eu fiz na minha escola. Eu ia até colocar outras imagens, mas meu celular formatou, eu perdi um bocado de coisa, mas eu estou com algumas imagens aqui no vídeo, que é bem interessante. Deixa eu só compartilhar aqui rápido com vocês, pessoal. Bem rapidinho, deixa eu só... 2 minutos, tá, Rafael? Pronto, é o tempo do vídeo mesmo, professora. Deixa eu só abrir aqui. Chegou para vocês o vídeo aí, pessoal? Chegou sim. Pronto. Esse vídeo, inicialmente, eu tenho um aluno autista, pessoal, ele vai fazer uma atividade com os copos comigo, instrumento alternativo, né? Essa atividade, pessoal, são com alunos da Clínica Pedagógica Heitor Carrilho, que eu faço um trabalho voluntário com eles lá. E aqui são alunos utilizando um pau de chuva, um instrumento de paisagem sonora, né? Ele ajudando a amiguinha, deve ser intelectual. Esse vídeo agora, pessoal, é um vídeo... Estão escutando bem vocês? O vídeo está sem áudio? Oi. Você está com áudio, mas o vídeo que você está passando não está com áudio. Se não está com áudio o vídeo, peraí, deixa eu só ver aqui. Aí eu falando, pessoal, desculpa. Agora está com áudio. Pronto, passa rapidinho o vídeo. Tiro, có. Desce mais. Conheço isso, hein? Pronto, passa para amiga. Esse é o de professor, esse instrumento. Para quem é novo, né? Devagar. Isso é lá na clínica, pessoal, Heitor Carrilho. Devagar vai passando. Pro outro agora, vira pro outro lado. Pro outro lado. Aí passa pro amigo. Isso é uma atividade interessante que a gente fez um trabalho. Eu fiz um conjunto com o professor Humberto. A inclusão das pessoas que demandam cuidados especiais. São elas extremamente importantes e precisam, efetivamente. E nesse vídeo, pessoal, são alunos que têm necessidades específicas, eles estão incluídos com os alunos que não têm. Eu não segreguei, é tudo misturado tocando os instrumentos alternativos. Tem 147 alunos tocando. Tem que olhar mais para frente e dar toda a comunidade. Além disso, traz outra importante reflexão. A necessidade de também tratar um olhar diferenciado ao tempo turístico e produtivo de nossa residência. A banda percussiva do Ejam combina esse apoio, preocupado em tudo equipamento musicais feitos de materiais recicláveis. E a partir disso, precisamos melhorar o sinal efetivo para produzir nossa cidade. Desta feita,
Essa atividade foi feita ontem na Feira de Ciências da escola que eu trabalho, que foi uma atividade cooperativa de copos com os alunos, né? No meio aí eu tenho 2 alunos que têm deficiência intelectual e tem um aluno que tem baixa visão participando. Deixa eu parar o compartilhamento. Pronto, pessoal, isso aí foi a minhas... O tempo foi curto, né, professora? Mas deu só para dar uma demonstração do trabalho que eu faço. Isso é um dos trabalhos, tá certo, pessoal? Com esses materiais também, os instrumentos recicláveis com os alunos. Eu trabalho também de uma forma interdisciplinar, que eu trabalho na sala de recursos multifuncionais, e eu trabalho com muitos materiais envolvendo a música. Isso aqui são um dos projetos, e na minha linha de pesquisa do mestrado, é uma linha de pesquisa que eu ajudar os professores da área da educação especial, né, utilizar a parte da música de uma forma interdisciplinar, usando a matemática, a ciência, a física. É muito amplo, sabe, professor? Algo tão amplo. Você viu naquele dia lá no PPGIT, né? Eu queria falar, mas o tempo é tão curto. Mas eu agradeço imensamente a oportunidade. Tá certo, professora? A gente que agradece, Rafael. Muito obrigada. Aí agora a gente vai chamar a Iris. Está aí, desenvolvimento de um jogo desplugado, voltado para trabalho com habilidades. Ela chegou, não. Então, vamos para o trabalho da Clécia. Clécia Jordânia Nunes da Costa, o jogo X-Cima como objeto de aprendizagem para deficientes visuais no ensino da matemática. Isso. Posso compartilhar, né, minha tela? Pode sim. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, boa tarde, né? Se vocês escutarem barulho, é porque eu estou na escola aplicando recuperação, e aí eu dei uma fugidazinha para apresentar o trabalho. Então, de vez em quando vai aparecer, espero que nenhum dos meninos aqui na porta. Então, vamos lá. Ainda não apareceu nada. E agora, apareceu? Agora está aparecendo. Ainda está na telinha, você vai ampliar ou vai... para apresentar. Ok. Pronto, tá Então, na apresentação já. Foi, né? Pessoal, boa tarde novamente, né? Eu vou tentar ser breve. A proposta do nosso trabalho, né, ela se culminou dentro da disciplina do PPGIT, né, com a professora Flávia, e a nossa ideia inicialmente era fazer uma releitura, né, desse jogo X-Cima, né, que é um jogo de origem africano, que tem inúmeras habilidades que a gente pode estar trabalhando com ele, né, tanto da parte de geometria como da parte de aritmética e álgebra, depende do nível de ensino que a gente vai estar pensando aí. A gente pensou em estar oferecendo esse jogo de forma ressignificada e reescrita para alunos com deficiência visual, né, ou com baixa visão, mas que também se aplique a qualquer aluno que tenha uma deficiência ou uma dificuldade de maneira geral, que sinta a necessidade de estar observando esse jogo de uma forma mais ampla, né, que não seja só pela a sua estrutura geométrica, mas que ele consiga sentir e se perceber dentro da estrutura do que a geometria basicamente diz. Então, a nossa estrutura do trabalho, né, é um resumo, tem essa introdução, a metodologia e os resultados esperados. A gente não conseguiu aplicar com o público-alvo, né, que era o que a gente esperava, mas eu consegui aplicar com os meus outros alunos, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, vamos lá, né? O nosso objeto de aprendizagem, o X-Cima, historicamente, ele é contado e reconstruído dentro de um contexto do Quênia, né? O significado do jogo, né, literalmente, significa pulgas d'água, que é um jogo feito em tabuleiro, é feito no chão, é feito com inúmeros materiais que a gente possa ter, então a gente pode estar sempre ressignificando ele, né? E, a partir disso, a gente consegue extrair da sua construção geométrica as habilidades matemáticas que o professor ou a professora deseja, a depender do nível de ensino que ele vai estar trabalhando. O nosso público-alvo aqui voltado foi para alunos com deficiência visual.
E aí, a nossa estrutura, né? Como é que a gente pensou isso? Compreendendo a matemática como uma disciplina, né? Alguns vão discordar, como uma disciplina que tem uma das maiores expressões humanas, né? Uma expressão humana nitidamente cognitiva, isso depois da nossa linguagem, mas é a capacidade abstracional do ser humano, até então, é a única que se comprova que consegue descrever um número como um número, descrever um objeto geométrico como um objeto geométrico, ou seja, isso surge da nossa idealização e é concretizado a partir da nossa projeção. Um quadrado, ele só é um quadrado a partir da definição que a gente coloca de um quadrado, mas se uma outra civilização definir ele como uma outra forma geométrica, essa civilização vai acreditar que essa estrutura tem uma outra palavra para determinar. Então, a gente, concebendo ela como a expressão humana, a gente consegue projetar ela como compreensível também e que deveria, né, se não é acessível a todas as pessoas, né? E a partir disso, a gente parte da ideia de que o jogo, né, e as brincadeiras, eles estão inerentes à relação sociocultural e socioemocional, tanto das crianças como dos adultos, a partir da sua realidade social. Então, se você interage, né, se você tem uma pequena comunidade, isso indiferente da quantidade de pessoas, ou você brinca, ou você joga alguma coisa, ou você vive numa realidade que é colocado dentro de uma perspectiva de uma brincadeira, né? Seja familiar, ou seja na escola, ou em qualquer meio que você esteja. Tomando essa ideia, né, de que a matemática é uma expressão humana, de que as brincadeiras e os jogos fazem parte da nossa construção social e da nossa realidade, a gente vem para dentro da perspectiva do desenho universal para a aprendizagem, né, que é essa expansão, né, desse jogo e dessa brincadeira para todas as pessoas. Compreendendo principalmente as pessoas que estão aí dentro da ideia da deficiência visual. E aí, como é que a gente pensou nisso, né? A nossa abordagem, ela foi uma abordagem pensada qualitativamente, ou seja, pensar num jogo que conseguisse ser acessível e que todos os alunos, né, e alunas pudessem ter acesso a ele, assim como todos pudessem construir esse jogo colaborativamente ou individualmente, entendendo cada um dos passos. A gente partiu da perspectiva de usar materiais recicláveis, né? Então, também na perspectiva de você reutilizar e ressignificar o material que você já tem. Para essa estruturação e essa concretização do trabalho, a gente partiu da nossa necessidade, a gente pensou em cada aula, ela foi pensada com um objetivo específico, né, e sendo reavaliada e reorganizada para o próximo encontro, vendo se os nossos objetivos eles foram alcançados a partir do que os alunos conseguiram construir e expressar de conhecimento daquilo. E aí, como projeção, né, a ideia era fazer a avaliação do jogo, né, e a avaliação da proposta. A avaliação do jogo, como eu disse inicialmente, a gente não conseguiu fazer por parte dos alunos, que era o nosso foco de pesquisa, que eram os alunos com deficiência visual ou baixa visão. E a avaliação da proposta a gente conseguiu fazer superficialmente na disciplina do mestrado, onde a gente apresentou a proposta. Então, vamos lá. Essa é a estrutura do jogo, né? A gente tem aqui no canto superior a imagem idealizada do jogo, né? De como é que ele seria. E mais abaixo a gente tem a ideia de ressignificação que a gente pensou, né? Ele está meio tremido aí, mas a ideia era: se a gente tem, né, descrito na literatura que os jogos, né, ou os objetos de aprendizagem, eles têm a capacidade de facilitar, né, ou de agregar uma aprendizagem matemática mais significativa, por que não usar, né, esse objeto de aprendizagem para facilitar e para dar mais base e consistência na ideia do conteúdo que eu estou querendo trabalhar também com os meus alunos que têm deficiência visual. Então, o que a gente pensou, né, de maneira bem direta? A gente pensou que esse jogo, pensado para o aluno com deficiência visual, ou com um aluno que tem também a necessidade de concretizar essa ideia, né, sempre pensando no plural, mas também no individual, era de que a gente conseguisse pegar as tampas e essas tampas elas conseguissem fazer essa ideia do que é um ponto, né, e de que as linhas do tabuleiro fossem um pouco mais salientes, ou seja, protuberantes, ou seja, o professor poderia usar cola quente ou qualquer outro material, né, e para a construção da ideia de reta, de forma geométrica
e de ângulos e de outras formas, a gente pensou, né, em estar usando aí pedaços de linha, né, do mesmo comprimento, sendo linhas com gramaturas diferentes para o aluno com deficiência visual conseguir se identificar qual era a sua linha, né, e qual era o ponto que ele estaria. Então, a proposta pedagógica do objeto ressignificado é trabalhar a construção dos conceitos básicos que a geometria traz, né, que é a ideia de ponto, reta, plano e ângulo, e a partir daí a gente conseguir construir algumas formas geométricas a partir, né, tomando como inicial as ideias básicas que ele conseguiu construir, né, onde ele conseguisse laçar o primeiro ponto, né, reconhecendo aquilo como um vértice, e assim, montando para o outro ponto e construindo a ideia de aresta, e assim sucessivamente conseguindo ampliar os conceitos a partir da dialogação do que estava sendo construído. E a nossa proposta, né, de estudos futuros é que a gente conseguisse fazer essa avaliação do OA, né, com estudantes com deficiência visual, conseguisse validar para que a gente conseguisse ter um produto educacional, né, mais amplo, mais plural e que conseguisse atender o maior número de estudantes possíveis. E aí, aqui são as nossas referências, e é isso. Obrigada, Clécia. A gente vai agora para o terceiro trabalho. Deixa eu voltar aqui para a nossa listinha. A Iris Bezerra da Hora não chegou, né? Michele de Souza Simone. Está aqui? O uso da tecnologia assistiva na sala de recursos multifuncionais para alunos com TEA. Que é o Marcel que vai apresentar. Isso, Marcel? Pronto. Quero lembrar que ao final dos 5 trabalhos, a gente vai abrir um pouquinho para as discussões, tá? Agradecendo aí o Rafael e a Clécia pelas apresentações, e agora o Maciel, que está trazendo aí o trabalho junto com a Michele. Boa tarde, minha gente. Desculpem o barulho, é porque eu estou aqui na escola. Está um pouquinho baixo, Maciel. Está me ouvindo melhor agora? Está um pouco melhor. Pronto, é porque eu estou aqui na escola e hoje é prova diagnóstica. Uhum. Então, está toda uma muvuca aqui montada, né? Eu não vou projetar os slides, porque a internet aqui da escola não é muito confiável. Ok. Tenho medo de dar problema. E aí eu vou explanar o conteúdo sem os slides. Tudo bem. O trabalho é feito em parceria, né, com a professora Michele. Tanto ela quanto eu somos mestre em educação inclusiva pela Universidade de São Paulo. E o nosso trabalho ele tem como título o uso da tecnologia assistiva nas salas de recursos multifuncionais para alunos com TEA. Um relato de experiência. Esse relato de experiência ele ocorreu, né, numa creche no município de Duque de Caxias. O objetivo desse relato é apresentar possibilidades mais alinhadas para a inclusão escolar por meio do uso da tecnologia assistiva nas salas de recursos multifuncionais, para que o atendimento pedagógico desse estudante, né, dentro do espectro do autismo, possa ser realizado de uma maneira mais eficaz e eficiente. O referencial teórico, ele aborda tanto a questão da legislação brasileira, quanto de teóricos que trabalham o TEA, tecnologia assistiva e teóricos que falam sobre as atividades que a sala de recursos deve proporcionar. Os apontamentos, né? Desculpem. O trabalho ele aponta os melhores encaminhamentos para que esses estudantes com TEA, que aí eu friso aqui que eles estão matriculados numa creche, é uma etapa de ensino que necessita promover experiências educativas que potencializem a capacidade intelectual, cognitiva e social da criança. Descrevendo aqui um pouco da experiência, né? Essa experiência ela contou com algumas etapas. A primeira foi a entrevista com os responsáveis pelos alunos, para que se pudesse conhecer um pouco sobre o percurso tanto educativo, social e o próprio desenvolvimento desse estudante que estava chegando ali naquela creche, né?
assim como alguns interesses e necessidades que os pais já vinham observando em casa. E aí tudo sendo registrado em documento nessa conversa para que depois pudesse ocorrer a construção do PEI, né? Em colaboração com a professora regular da sala, o professor da sala de recurso e a família desse estudante. E esse PEI, ele norteia todas as ações, adaptações e estratégias num período de 6 meses inicialmente, e após essa avaliação dos 6 meses, ele é reestruturado para mais 6 meses, para que ele possa contemplar todo o ano letivo daquele estudante, né? Uma das ações também realizada foi tornar a sala de recursos um ambiente lúdico, né, com materiais adequados às especificidades e interesses dessa faixa etária, através do uso de tecnologia assistiva de baixo custo. Isso porque a autora ela considera que o estímulo nesse período ele se torna potencializador de processos cognitivos para habilidades que estão sendo ali estimulados. Nessa fase citada, né, que é essa infância de creche, se constrói memórias e aprendizagem, memórias que a gente leva por uma vida toda. Para concluir, né, nós necessitamos repensar não somente a matrícula do estudante com TEA nas creches, nas escolas, mas sim propor, dar condições de permanência, como a própria legislação ela indica algumas condições que a escola deve ter, contudo, muitas vezes o poder público não as cumpre. Isso ele requer, acima de tudo, investimento em formação, em serviço dos profissionais, não só dos professores, mas de toda a equipe técnica administrativa da escola, né? Ampliação dos ambientes das salas de recursos, investimentos em equipamentos e materiais, né, que fomentem a utilização do material, né, e de outras práticas educativas inclusivas. Bem, esse é um resumo, né, do trabalho. A Michelle ela não pôde estar aqui, porque nesse momento ela está na creche, e era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela atenção. Obrigada, Marcial. Você já é o próximo do outro trabalho. Você já... Certo? Tá ok, Flávia, obrigado. O outro trabalho ele é desenvolvido em parceria com a professora Daniela de Fátima, que trabalha numa escola bilíngue em São Paulo, a professora Rose Cleide, que está aqui conosco, e com a professora Bianca. E ele tem por título o uso das tecnologias no processo de aprendizagem do surdo a Libras na educação à distância. Nós vimos de um período de pandemia que o ensino remoto emergencial, que as tecnologias, elas foram muito utilizadas nesse processo de ensino. Então, nós pensamos, nós quatro, cada um, vale citar, encontra-se numa região do país, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e aí nós paramos para analisar como é que ocorreu, nesses 4 cantos, o uso da tecnologia para a efetivação da aprendizagem do surdo. Por isso que a nossa pesquisa ela objetiva compreender quais as contribuições da internet 2.0 para os estudantes surdos no contexto das práticas educacionais. E aí a nossa fundamentação teórica, ela traz autores como Arco Verde, Nogueira, Oliveira Neto, entre outros, né? Nós utilizamos aqui o conceito de tecnologia digital de informação e comunicação, a TDIC, como uma ferramenta educativa, que auxilia no processo de letramento digital e, além disso, contribui para a formação da autonomia, independência e interação entre os sujeitos, viabilizando um novo percurso de ensino-aprendizagem. Levar a escola para além das 4 paredes dela. É mostrar que a escola ela pode estar em qualquer ambiente e que a tecnologia ela não serve só para chamada de vídeo ou para se mandar um WhatsApp. Ela tem outras aplicabilidades que podem efetivar o conhecimento e a metodologia visual utilizada pelo professor.
O nosso método ele é de abordagem qualitativa, erguidos nos expostos da pesquisa autobiográfica, como um método de investigação. Por quê? Porque nós fomos ouvir as narrativas dos estudantes surdos que tinham passado por esse processo de pandemia, desse período, ouvir deles, ouvir deles o que é que eles acharam, qual foi o diferencial da aula presencial para a aula no período pandêmico, qual foi o diferencial para esse momento do uso da tecnologia, e a partir dessas narrativas refletimos para poder analisá-la com base em Joussou, e também a análise dos documentos que foram emitidos pelas secretarias estaduais e secretarias municipais de educação, haja vista que o governo federal ele deixou uma lacuna, de certa forma, de orientação desse período de como ele deveria ocorrer. E aí, como principal resultado, nós percebemos que as plataformas de comunicação, elas ocuparam espaços significativos na sociedade e vêm estimulando práticas educacionais a fim de garantir oportunidades de aprendizagens e autonomia. O Google disponibilizou o Meet, o Zoom, Teams e até o próprio WhatsApp, ele passou a ter outras funcionalidades que auxiliaram nesse processo de efetivação do ensino e da aprendizagem do estudante surdo. Para a gente encerrar, algumas considerações que são levantadas no trabalho. O primeiro é sobre o uso e aplicabilidade das tecnologias digitais de informações TIDICs no processo de ensino e aprendizagem do estudante surdo nas 4 regiões do país, como eu falei. O segundo é as contribuições para o grupo pesquisado, elas foram perceptíveis quanto ao aprendizado, bem como a autoestima e interação produzidas, o que intensificou e modificou as relações com o outro, além de uma produção de potencialidades, como alunos aproveitando o momento, alunos surdos, para participar de congressos internacionais na área da surdez, participar de feiras de ciências em outros estados, né? E terceiro ponto é que as ferramentas tecnológicas, elas possibilitaram acesso à informação, facilitaram a aquisição de conhecimento e foram bastante utilizadas no ensino de surdos no período pandêmico. Por fim, os surdos se apropriaram dessas tecnologias e as utilizaram como ferramentas eficazes no processo de ensino-aprendizagem. E eu concluo, né, que ao grupo, não apenas ao acesso, mas o uso social dessas tecnologias. Então, os alunos surdos pesquisados, eles tiveram o uso social da tecnologia, além de todo o conhecimento que ela pôde proporcionar. É isso. Muito obrigado pela atenção. A gente que agradece, Marcial. Bom, então a gente teve aí, né? Não, a Iris está aí? Não, a Iris ainda não chegou. Então vamos apresentar mais um, aí a gente abre para as discussões, tá bom? Aí agora é Tuísa Cristina Avelino, com o PPGESP Libras, Glossário Digital Acadêmico em Libras, sinalizando a ementa do mestrado profissional em Educação Especial da UFRN, que vai ser apresentado pelo Joelson. Isso, Joelson. Boa tarde, pessoal. Vou aqui minha tela. Está aparecendo? Chegou? Tá, chegou sim. Pronto. Boa tarde a todos. Esse trabalho ele foi proposto pela Tuísa, né? A Tuísa ela é fluente em Libras e atuante, né? E eu sou engenheiro de software, aluno do PPGTI, e cursei a disciplina de desenvolvimento de materiais em objetos de aprendizagem, né? Na perspectiva da educação inclusiva lá do PPGESP, em função do meu trabalho de dissertação. A gente teve como orientação a professora Flávia Ruda, né? A Tuísa, quando me chamou para fazer parte desse projeto, ela propôs um
uma espécie de glossário para a disciplina de materiais, né, que a gente cursou. A ideia é que existisse uma sequência de vídeos onde explicasse a ementa, termos mais que a gente acaba que, durante as aulas, a gente viu que alguns termos, né, quando são explicados, são melhor esclarecido. E aí a ideia dela é que existisse essa ferramenta, né, para ficar à disposição. E daí nasceu a ideia de existência de um glossário digital acadêmico em Libras, sinalizando a ementa do mestrado profissional, né? Nasceu como ideia inicialmente da disciplina, mas depois é visto que pode ser para várias disciplinas do curso em si, né? Então, o objetivo geral do trabalho era a gente construir um objeto, uma ferramenta que, na perspectiva da educação inclusiva, a gente tivesse um produto, né, que pudesse servir de ensino e aprendizagem, e, no caso da Libras, que pudesse auxiliar os alunos surdos, mas também, a Tuísa falou nas nossas discussões, para também fomentar a Libras para os ouvintes, né, e também para os professores, que também fazem, né, têm essa proximidade com esse público, e também para fortalecer a divulgação da Libras também com o público geral. Porque ela disse que a Libras, assim como qualquer outro idioma, precisa ser praticado, né? E não somente por aquele aluno que é surdo. Então, o objetivo de existir uma plataforma com essa lista de conteúdos é servir de forma geral aos alunos do programa, inclusive, que são profissionais atuantes com um público portador de deficiência. Tá? E aí, nosso trabalho, a gente fez uma revisãozinha inicial para a elaboração do artigo. A gente encontrou alguns autores, como a Paula Botello, né? A Maria Auxiliadora Baggio, que são profissionais reconhecidos no Brasil, que abordam a temática, né, e a necessidade de fomento e divulgação da letra, da Libras, nos cursos. Uma discussão básica sobre, a gente elaborou um roteiro com o apoio da professora do que poderia ser gravado e disponibilizado em lista. A gravação dos vídeos, tá? E a etapa de desenvolvimento. A gente estudamos várias possibilidades de disponibilização desses vídeos e a gente optou pelo desenvolvimento de um aplicativo em Android, por achar que é muito mais prático, né, e traz mobilidade ter ali o dispositivo em mãos e clicar no aplicativo e ter ali a lista facilmente. E aí o produto. Deixa eu fazer aqui uma apresentaçãozinha dele, utilizando a programinha aqui do Android Studio, que é a ferramenta que a Google disponibiliza para desenvolver os seus aplicativos. A ideia, a gente pensou o logotipo do aplicativo é uma espécie de livro com o símbolo da Libras. E aí a gente clica no aplicativo, a gente fez uma página de início, colocamos aqui a imagem da turma atual, a imagem que está disponibilizada no WhatsApp, e uma descrição da turma. No canto superior direito tem um botão chamado início, né? E a gente colocou 3 menus, onde o primeiro menu retorna para a página de início, o segundo e o terceiro são os requisitos que a gente plantou. O segundo, ele dá um acesso a uma lista de vídeos, né, com os possíveis conteúdos gravados. Quando a gente acessa, tem lá o vídeo sendo mostrado. Esse vídeo, a gente cria o aplicativo, a gente deixou ele de forma que pode ser redimensionado em qualquer e acessado de tablet ou de celular. A gente fez aqui essa redimensionamento. Por enquanto, os vídeos a gente fez
apenas um vídeo de demonstração onde que tem a legenda, né? Não tem a audiodescrição, a ideia é que colocasse também a audiodescrição. Posso voltar aqui e acessar outro vídeo. Da mesma forma, eu consigo redimensionar. Esse é o símbolo da disciplina que a gente cursou. E a gente também implementou um terceiro requisito aqui, que foi uma lista de objetos educacionais que podem ser disponibilizados, né, para acesso de forma rápida. Aqui as possibilidades são amplas, tá? A gente implementou por momento, né, até pelo tempo, apenas esses dois requisitos. E, finalizando, a gente acredita que o resultado, que o objetivo da disciplina foi alcançado, que era o quê? Vislumbrar, dentre as tecnologias existentes, né, a possibilidade de uso para desenvolvimento de um produto. E a gente encontrou várias possibilidades. Os vídeos poderiam ser gravados, disponibilizados em uma playlist no canal de YouTube. Podem ser disponibilizados e entregues aos docentes para anexar no ambiente virtual de aprendizagem do próprio CIGA. A gente pode ser construído em um blog. Então, tudo isso, a gente viu essas amplas possibilidades, né? E traz para a gente essa visão do que pode ser desenvolvido. A opção pelo aplicativo foi até minha, porque eu tinha curiosidade de como por ser profissional de tecnologia da informação, nunca tinha desenvolvido um aplicativo. Tinha interesse em desenvolver um aplicativo, curiosidade de como funcionava, e achei uma boa oportunidade de implementar e que acredito que atende. Como trabalho futuro, cabe a disponibilização a publicação do aplicativo, a gravação dos vídeos, né? E uma avaliação desse aplicativo pela turma e pelos alunos que sejam portadores de necessidade especial, no caso da surdez, para avaliar se há uma boa aceitação do aplicativo que pode ser melhorado. Tá? E como referências, tá aqui as referências que a gente usou para a construção do artigo, e é isso. Que maravilha! Muito bom, Joelson. Então, a gente vai abrir agora, né, um espaçozinho. A gente teve já, né, 5 trabalhos que foram apresentados. Nós tivemos o trabalho do Rafael, que trouxe a perspectiva dos instrumentos musicais, né, nessa perspectiva de educação especial, como a gente usar, né? E muitas vezes a gente tem o mito, né, que, por exemplo, alunos com transtorno do espectro autista, eles têm uma sensibilidade a sons, a barulhos, né, e a gente se furta de usar essas aulas, né, de oferecer essas aulas a esses alunos, mais pelo medo, né, do que esse jargão traz, do que, na verdade, o total desconhecimento, né, e o Rafael, ele traz uma outra perspectiva que a gente está utilizando, né, os instrumentos nessa perspectiva, só basta a gente saber como usar, né, e aí a Clécia traz o jogo X-Cima, X-Cima mesmo, Clécia? Não tá aí? Isso, X-Cima. Né, como um OA, né, para ser trabalhado matemática com alunos com deficiência visual, e eu vi um potencial muito grande para trabalhar não só com alunos com deficiência visual, né, mas, na verdade, com qualquer dificuldade que ele possa vir a ter, inclusive para os surdos, né, que tem essa facilidade mais para as questões mais da matemática, né, ia ser muito bom para ele, porque é um jogo bem visual, né. E aí teve também o Maciel, né, o Arthur, que traz 2 trabalhos usando as tecnologias, né, uma para se trabalhar com alunos com TEA e um outro na perspectiva do uso da Libras, né, em contexto de educação à distância, né. E aí, por fim, a Tuísa, junto com o Joelson, eles trazem, então, essa possibilidade, né, de termos futuramente um app, né, com um glossário digital acadêmico em Libras, né, eles começaram aí com a ementa do
do mestrado, né, da disciplina do mestrado, né, em educação especial, e isso é muito bom, não só para o nosso programa, porque se torna um programa totalmente acessível, né, gente? E como é bom também para vocês estarem futuramente, né, quando ele estiver feitinho, né, patenteando, a própria universidade, ela paga todos os custos de patente, né, para quem não sabe, e estarem divulgando, né, nos congressos de tecnologia. Por exemplo, nós temos o CEBI, que é o Congresso Brasileiro de Informática na Educação. O CEBI, ele tem, dentro do CEBI são vários eventos, e um deles é o EPSEDU. O EPSEDU, ele é um evento que traz a perspectiva de um concurso, né, do melhor app, que seja aprovado para coisar. Então, são classificados 3, né, primeiro, segundo, terceiro colocado, e ainda tem a menção honrosa, né, do quarto colocado, vamos dizer assim. Então, são caminhos bacanas, né, que vocês podem estar levando, né? Então, assim, são trabalhos que a gente vê o quanto tem potencial, né, gente? Nessa perspectiva. Eu participei do último congresso agora, do CEBI, que aconteceu em Manaus, e eu vi o quanto ainda é tímida, né, as questões que se voltam à educação especial numa perspectiva de educação inclusiva, mas o quanto é potente, o quanto é necessário, né, e o quanto a gente precisa dessa visibilidade, né, até de desmistificar que a educação especial é como se fosse algo à parte, né, ela tem que estar inserida em todos os contextos, né, então ela não precisa ser algo, eu vou trabalhar as tecnologias e depois eu vou trabalhar a tecnologia para a pessoa com deficiência visual, com deficiência intelectual, não, ela tem que estar incluída, né, em todos os momentos, em todas as etapas, e a gente vê bem isso com os trabalhos que vocês trazem, porque são trabalhos vivenciados, né, da realidade. Alguém quer colocar alguma coisa? Carlos. Boa tarde, professora. Boa tarde, Joel. Gente, eu disse no começo do curso, cola nesse menino, viu? O menino é danado. Boa tarde a todos, a todas. Não sei se tem alguém com deficiência visual aqui. Se tiver fora Luzia, que não me conheça, eu posso me apresentar, fazer uma audiodescrição aí, lembrando o nosso amigo Demóstenes. Mas se não tiver, vamos lá para a minha pergunta. Eu vi, né? Parabenizo a todos. Eu vi um trecho da apresentação do Rafael, né, que fala sobre a perspectiva de confecção de material, né, de instrumentos alternativos para a educação. E aí eu queria fazer uma pergunta a você, que o meu trabalho, ele converge com o teu em alguns aspectos, né? No meu caso, eu vou trabalhar também a construção simbólica, né, através de jogos, que no caso são as contações e sonorizações de história, mas trazendo para uma perspectiva schaeffiana, né? Schaeffer é um educador musical que fala sobre a paisagem sonora do ambiente. E aí eu queria perguntar a você, porque os meus estudos eles estão na fase inicial, mas você fala na perspectiva da educação básica, eu vou falar também numa perspectiva de educação básica, e quando a gente vai para a pesquisa, né, para o levantamento do estado da arte, a gente não encontra muitos artigos, né? Eu estava dando uma olhada na revista da ABEM, e de mais de 500, foram 517 artigos que eu vi, acho que menos de 3% falam de alguma questão de deficiência, né? Mas não trata especificamente da inclusão dentro da sala de aula, né? E a gente tem muito também a inclusão musical voltada a uma perspectiva clínica, né? Que é meu Deus, eu esqueci o nome dela agora. A musicoterapia que a Viviane Louro vai falar, né? E aí é uma pergunta que eu faço agora. Isso, exato. Pronto, eu também estou com 2 dela aqui. E aí ela fala dentro de uma mestrado também. Ela fala dentro de uma perspectiva clínica, né?
E Sim. alguns trabalhos do Sebrae, né? Por exemplo, o menino lá de Mossoró, Ítalo, e também tem a professora Pamela, eles falaram, né, nas suas dissertações de música e inclusão, mas eu queria ver contigo qual foram os autores que você encontrou ou se você traz isso no teu trabalho, essa discussão entre essa música que a gente faz dentro de sala de aula, nessa perspectiva inclusiva dentro da educação básica, porque até agora eu não encontrei grandes trabalhos que possam subsidiar. Boa tarde, Carlos. Carlos é um grande educador musical, viu, pessoal? Curto o Carlos demais nas redes sociais também. Como você falou, os autores... Eu fiz até um trabalho no mestrado sobre paisagem sonora, na disciplina de raciocínio lógico, no PPGIT, sobre algumas sonorizações utilizando materiais recicláveis. Depois eu posso até passar para você. O que acontece, como você falou, temos poucos autores para trabalhar nessa perspectiva. Como o meu mestrado é voltado para ajudar também os professores da área de educação especial, é uma perspectiva para trabalhar o básico da música com esses professores, porque a gente sabe que pedagogos, eles têm as pedagogas, principalmente, têm essa facilidade com a música, de cantar, não é que ele vai formar, não vão ser musicistas, mas em relação aos autores, temos poucos autores. Esse livro que você também tem, de Viviane Louro, é bem inteligente, é bem interessante, mas claro que essa perspectiva da educação inclusiva na escola é um pouco mais complexo. Eu não sei se você conhece Teca de Alencar de Brito. Teca de Alencar de Brito, pronto. Quando eu fiz minha monografia, eu usei alguns materiais dela, de Teca, e eu pretendo também utilizar agora na minha dissertação, que eu estou na produção, né? Terminei as disciplinas do PPGIT e estou na elaboração com a professora Isabel Zinca, da área de psicologia da FRN, nessa perspectiva. Mas em relação aos autores, temos poucos autores, sabe? Nessa parte de inclusão. Eu também estou nessa luta, nessa batalha da pesquisa, sabe, Carlos? Desse desenvolvimento, porque não temos muitos autores. Você vê, Viviane Louro é uma autora que eu estou trabalhando, mas, como eu falei, essa perspectiva da inclusão que ela passa nos seus, né, vários eixos da educação musical, utilizando a inclusão, precisamos de um trabalho mais, como é que eu posso falar, mais abrangente na área mesmo, sabe? Quando você falou da paisagem sonora, também de Shakespeare, eu fiquei pensando que eu já utilizei também ele em relação à paisagem sonora. Também na minha monografia eu utilizei. Mas, como você falou, temos poucos autores para incluir. Eu também estou colocando alguns na área de psicologia também, que é uma área que eu agrego nas minhas construções. Porque como eu também sou da área de música, né, de educação musical e da área de inclusão, sou das duas áreas. Aí eu estou fazendo essa ponte, entendeu? Para trabalhar. Esse livro de Teca, esse aqui, que tu está usando como base, Música na Educação Infantil? Não, esse livro também eu tenho, mas eu usei algumas coisas dele também. Tem muita coisa interessante. Você pode usar dele também. Em alguns trechos eu usei. Agora, na minha monografia, eu usei praticamente esse livro quase todo. Tem muita coisa boa. Depois eu vou pegar o seu contato para a gente estender. Bora fazer essa ponte, pô. É porque o tempo aqui é mais curto, mas a gente pode sentar e fazer algumas coisas. Obrigado. Viu? E parabéns aí pelo trabalho. Valeu, parabéns também. Legal, né, gente? Fazendo aí as pontes com pesquisas tão na mesma área, né? Vai se ajudando. Isso é perfeito. Mais alguém quer colocar? Clécia. Oi, professora. Isso, então, assim, parabenizar todos os trabalhos, né? É sempre muito importante. E principalmente quando a gente fala de inclusão, porque a gente acha que é algo muito distante, né? Inclusão é uma coisa mínima. Eu acho que em relação... Eu estava ouvindo o trabalho do Carlos, que ele estava falando com o Rafael. Eu comecei a fazer um trabalho na graduação que era sobre música e matemática na época. Tem uma professora na USP, que eu posso pegar aqui a referência dela, que ela fala justamente dessa potencialidade da música como instrumento para aprendizagem de alunos de crianças com síndrome de Down, né? Então, o trabalho dela é muito fantástico e ela faz isso com base na perspectiva da neurociência e ela tem um laboratório na USP especificamente para fazer esse trabalho.
E aí eu posso já mandar aqui a referência, eu estou procurando, e aí eu mando, né? Porque na minha época faltou referência de como embasar, né? Como é que eu provo que matemática ou a música pode ser um alicerce para matemática? Basicamente isso. Muito bom, Clécia, obrigada. Bom, então vamos dar continuidade, né? Eu acho que isso é importante, sabe, gente, nesses eventos, a gente participar, a gente vir ouvir também, porque acontecem muitas trocas, né? Eu quero registrar aqui a presença da nossa professora Adriane Sense. A professora Adriane, ela também é professora do nosso programa, do programa de pós-graduação em educação especial. Ela agora estava fazendo um pequeno pós-doctor, né, Adriane? Em bebê. Mas já está aí com a gente. Está quase pertinho de terminar o pós-doutor dela em bebê. Boa tarde, gente. Meu pós-doc chama Sofia. O pós-doutor chamado Sofia. Obrigada pela presença também, Adriane. Então, a gente vai dar continuidade agora, né? Então, a gente chama para apresentar a Ruth Regis de Mello, com o livro Imagem na Literatura Surda, Experiências no Ensino de Português como L2 para Surdos. Aqui? Eu vou... Olá, professora. Olá. Boa tarde, professora Flávia. Boa tarde a todos. Eu vou testar aqui agora a apresentação, ver se vocês conseguem ver, tá certo? Ok. Está apresentando. Conseguem visualizar? Consegue, tá? Eu vou abrir aqui a outra tela para apresentar. Então, boa tarde a todos, agradeço a participação por apresentar o meu trabalho no Mostre. O meu trabalho é sobre o livro Imagem na Literatura Surda, Experiência no Ensino de Português como L2 para Surdos. Esses são os tópicos da apresentação. Eu sou Ruth Regis, estudante do Letras Libras, aqui na UFRN, estou no 9º período. As minhas áreas de interesse são literatura surda, o ensino de língua portuguesa como L2 para surdos e tecnologias educacionais. Esse é o QR Code para acesso à minha página do Instagram, onde eu desenvolvo um projeto de incentivo à leitura para a comunidade surda e ouvintes interessados. Então, sobre o livro Imagem, né, ele trouxe para mim uma experiência muito bacana, incrível, que eu queria aplicar com uma estudante surda no estágio 3, no ensino fundamental na escola Adelino Dantas. E o livro Imagem, eu consegui trazer ele numa perspectiva de artefato cultural da comunidade surda. Na comunidade surda nós temos diversos artefatos culturais, e eu utilizei a experiência visual e a literatura. Quando eu trago o livro Imagem, eu também trabalho com esse estudante surdo a questão do coautor e o co-narrador. Né? O coautor, à medida que ele vai fazendo, conforme os estudiosos falam, o escaneamento de imagens, que é o processo de varredura, a leitura daquelas imagens, co-narrador, quando também ele está presente ali na reconstrução da narrativa, perdão, na verdade, qual autor? Na reconstrução da narrativa, né? E eu trago, além disso, uma importante perspectiva das escritas surdas, também inserida, não como coautor, mas esse leitor surdo também sendo autor das suas próprias escritas. Então, eu gostaria muito de desenvolver essa experiência e conseguimos. E essa parte de literatura surda, ela entra também, não só com o uso do livro Imagem, mas algumas obras de literatura surda é abordada para trazer para a estudante a sua cultura, a sua identidade, a presença dela também nessa narrativa. E essas obras contribuíram, né, para as estratégias de escrita do português. Aqui são algumas atividades desenvolvidas, esses são as histórias de literatura surda utilizadas, Cinderela Surda e Tibijoca. Os momentos, né, houve a revisão do vocabulário, abordagem de gêneros textuais como cordel, poesia e HQs,
a abordagem da cultura, né, sobre personagens surdos e ouvintes, e a escrita era trabalhada na L1 com a sinalização em Libras e depois a escrita da língua portuguesa. Aqui observamos a atividade, por exemplo, aqui Cinderela surda, né? Então, analisava a interpretação dessa imagem junto à estudante e ela sinalizava assim, raiva, inveja, príncipe Cinderela. E ali a gente trabalhava o português dessa frase. Enquanto Cinderela e o príncipe dançavam, família sentir raiva e inveja. No outro slide, a gente pode também analisar uma cena de Tibijoca, onde ela sinaliza sozinho, triste, Joca. E adaptava para o português. Joca estava triste. Então, foi uma experiência bem bacana. Esse livro, o Diário de Anne Frank, ele tem um valor muito importante no trabalho, porque um dos meus objetivos era um incentivo à leitura, e no primeiro dia de aula, a visita na biblioteca da escola, a aluna escolheu esse livro. É um livro da cultura ouvinte, mas por ter ser uma história em quadrinhos, ele tem aspectos visuais. Isso contribuiu para a atenção dela. E essas perguntas eram feitas também para que fosse possível compreender, né, sobre o objeto livro. Aqui também era uma atividade feita para ela colocar a palavra na ordem da língua portuguesa, era feito o sinal de livro, e depois ela colocaria a palavra na ordem correta. O livro A Pequena Marionete, que foi o livro-imagem utilizado, de Gabriele Vassan, onde ocorria a leitura de imagem, a interpretação da narrativa, trabalhava o começo, meio, fim da história, a seleção de imagens para que ela reconstruísse essa narrativa, a adaptação para a língua portuguesa, e o teatro ouvinte e o teatro surdo também era possível trabalhar aqui, apresentando para ela que aqui era um teatro ouvinte, mas também que existe um teatro da cultura surda. E o diálogo intercultural, onde é possível entender a história da educação de surdos, onde eles eram proibidos de falar em língua de sinais, a Libras, e tinham as mãos amarradas. Nesse caso da marionete, o marionetista representaria a linguagem majoritária, que é a língua ouvinte, e o silenciamento da voz do surdo. Então, há esse diálogo intercultural de trazer a história da educação de surdos presente também na narrativa para fazer essas reflexões. E o principal objetivo também desse trabalho era contribuir toda essa construção, todo esse passo a passo de escrita, era para que ela construísse uma narrativa autoral, e foi utilizada a tecnologia Book Creator, e ela tem habilidade de desenho, então foi feito o registro escrito, né, da Libras, da sinalização dela, foi colocado um QR Code acessível em Libras também, e a história criada pela estudante foi A Mãe. Aqui nós vemos a imagem da história dela, o desenho dela, a acessibilidade em Libras. Aqui uma outra imagem da cena da história. Aqui vocês também tiveram hoje dicas de leitura, de literatura surda, e a minha conclusão é que eu trago nesse trabalho a importância da literatura surda na escola, certo? E o surdo não somente como um leitor, mas um surdo autor-leitor, onde há diversas possibilidades de trabalhar essa literatura e o ensino da língua portuguesa como L2 para surdos, e também o livro-imagem como um artefato cultural da comunidade surda. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui, apreciando o meu trabalho. Essas são as referências. E fico à disposição para as dúvidas. Muito obrigada, professora. Obrigada, Ruth. A gente vai fazer a mesma coisa com o outro bloco, né, de trabalhos. Vamos apresentar os outros 3 e aí a gente volta para a apresentação. Agradeço, Ruth, a sua apresentação, a parabenizo, e aí eu chamo agora, convido a Elisângela para apresentar o trabalho Conhecer para Compreender, o professor e a educação inclusiva para o aluno autista.
Boa tarde a todos. Minha autodescrição eu sou uma mulher negra, né? Uso óculos, um pouco arredondado, estou usando uma blusa preta. No segundo plano tem um porta-retrato, tem um quadro com a minha gravura, minha foto, e tem ao lado esquerdo uma porta branca. Estão todos me ouvindo direitinho? Eu posso já iniciar aqui? Deixa eu ver a apresentação aqui. Espera aí, só um pouquinho. Tá bom. Estão vendo a tela? Ainda não, Elisângela. Ainda não? Não. Ai, calma. Ele tá no PowerPoint ou tá no Drive? Está no PowerPoint. Então, você tem que compartilhar uma janela. Deixa eu ver aqui, como é que eu faço? Você aperta nesse que tem uma setinha, esse quadradinho aí que tem aí embaixo, tem o microfone, né? A câmera, a mãozinha. Sim. Aí tem esse quadradozinho, aperte a apresentação, ele vai abrir 3 opções. Tela inteira, janela, guia, você clica no meio. Uma janela. Ah, tá. Só um momentinho. Tá. E aí você escolhe o seu PowerPoint quando apresentar. Você está apresentando sua tela, né? Você escolheu sua tela para apresentar? Isso. Calma, deixa eu ver aqui. Eu já tinha deixado prontinho, calma. É só você procurar, quando você abrir uma janela, ele vai dar várias opções. Aí você procura o PowerPoint. Tela inteira, não é isso? Não, tela inteira Ainda não foi, janela. professora. Não, você tem que procurar uma janela, porque você está apresentando a tela inteira, não é a tela. A tela é você aqui na nossa aula. Aqui no Mostre. Você vai procurar uma janela, aí embaixo, apresentar uma janela. Isso. Aí ele, quando abrir, vai abrir um quadrado cheio de opções do seu computador. Aí você procura o PowerPoint que você quer apresentar. Pronto, deixa eu ver. Chegou? Não. Caso não consiga, Elisângela, desculpe interromper, você precisar de ajuda, eu posso dar o meu número do WhatsApp, você compartilha a sua apresentação comigo, eu te ajudo. Ai, não estou conseguindo. Calma. Vamos lá de novo, tenha calma, é assim mesmo. Você está clicando em uma janela. Vai compartilhar, só que aí eu não consigo compartilhar, porque está no cantinho aqui, né? Ele está aberto. Está aberto. Você reconhece ele quando você clica em uma janela? Aqui na barra de ferramenta embaixo. Não, mas quando aqui na nossa sala virtual, quando você clica em uma janela, você visualiza no quadradinho? Não estou conseguindo. Estão pedindo para você enviar no grupo. Oi, deu certo, mas agora é a sua tela de novo. Tente abrir o PowerPoint. Calma. Isso, tente abrir. É porque tinha que estar aberto, mas está aí. Vai conseguir agora. Abra. Isso. Não, para não. Vai lá em cima. Isso. Amplia. F5, né? Ali no quadradinho ali, ó. Você vai ampliar. Isso. E aí, chegou? F5, chegou, tá chegando. Agora você aperta o F5 para ficar grande ou... Sim, pode ser. E aí, deu certo? Pronto, tá perfeito. Pode começar. Desculpa, pessoal, o transtorno. Não tem problema não, querida, é assim mesmo. Eu sou Elisângela, né? Eu sou professora no ensino regular. Sou aluna também do programa pós-graduação em educação como aluna especial, né, pela Universidade Federal. E o meu trabalho trouxe como propósito de conhecer para compreender, né, na perspectiva do professor e a educação inclusiva para o aluno autista, né? E aí, conhecer para compreender, né? Desperta essas inquietações no sentido da gente ter a perspectiva de se aproximar cada vez mais do aluno, para que a gente possa, de fato, tentar compreender as necessidades dentro do processo de ensino e aprendizagem, né?
O meu público-alvo é o aluno autista, né, a pessoa com deficiência, o autista, né, mas também na perspectiva da formação de professor, né, essa formação que dá um amparo, que faz com que a gente possa se sentir cada vez mais informada, né, com alguns recursos que possa contribuir para o nosso processo de ensino e aprendizagem, eu me colocando como uma docente, né, na sala regular, e quando a gente pensa no processo de inclusão, ele não está separado, né, o aluno é nosso, né, é nossa ferramenta, é o nosso caminho para a gente tentar cada vez mais alcançar da melhor forma possível que a gente possa esse processo de aprendizagem. Então, nós temos aqui a educação inclusiva, que é extremamente necessária para todos, né? E, diante disso, nessa perspectiva, partiu a necessidade de pesquisar um produto que venha melhorar justamente essa demanda, né? E foi pensado em uma cartilha, né? Uma cartilha impressa, onde a gente possa ter informações, né? Informações para o aluno TEA, né, assim, como a legislação, né, algumas particularidades, algumas informações que possa dar um amparo no sentido de deixar o profissional cada vez mais cercado de informações para que ele possa se sentir amparado e para desenvolver o seu trabalho, né? Então, dentro das práticas pedagógicas do ensino regular, para o aluno autista ou não, sabendo que a gente teve e tem todo o processo da questão do desenho, né, universal, no sentido da aprendizagem, e a gente pode fazer essa ponte, né, que essa acessibilidade ela seja composta no todo, né, que seja para todos também. Então, o objetivo é desenvolver essa cartilha, né, trazendo informações sobre a pessoa com autismo, a legislação, os seus níveis, e também as sugestões de atividades pedagógicas, né? E essas sugestões de atividades pedagógicas, ela parte de um texto, né, de um livro, que é do Chapeuzinho Amarelo, né, de Chico Buarque, e para os alunos do ensino fundamental do terceiro ano, né, anos iniciais. E aí, nessa cartilha, seria uma cartilha impressa, trazendo todas essas sugestões e informações, né, que são bem importantes, partindo do ponto de vista que muitas vezes a gente, enquanto professor, a gente recebe o aluno, mas a gente fica impossibilitado, né? E aí, o que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Como eu vou iniciar? Que ferramenta eu vou ter que utilizar? E aí, é conhecer para compreender, é tentar buscar, é tentar conhecer, é tentar compreender nessa perspectiva, na intenção do ensino, da aprendizagem e do acolhimento para com todos os alunos, né? Então, desta forma, a formação de professores, ela precisa preparar o docente, assim também como o discente. Enquanto docente, ele precisa também desse amparo, dessa formação, para passar, né? Para que, de fato, aconteça a aprendizagem significativa, né? E aí, foi pensado, é uma ideia, na verdade, é uma ideia que a gente pode ainda trabalhar, a gente pode ampliar, a gente pode crescer, né? Potencializar cada vez mais, né? E ela tem um intuito de selecionar 3 escolas do município de Currais Novos, né? E que tem um maior número de alunos autistas, para que possa acontecer essa formação expositiva dessa cartilha, né? Que é justamente o produto. E esse produto, ele propagar, né? Ele se propagar e em busca de obter bons resultados. E aí nós temos, segundo Zé Barto, né, a inclusão escolar, ela exige cada vez mais que os professores do ensino comum e os professores especialistas, eles sejam preparados em seu processo de formação para o atendimento de estudantes do público-alvo da educação especial. Ou seja, essa inclusão escolar, ela tem que caminhar junto, né? Ela tem que não só separar o professor regular de sala ou o professor especialista. É preciso que aconteça esse diálogo, é preciso que exista essa ponte entre um e outro, pensando na melhor forma de atingir o aluno no sentido do ensino e aprendizagem que a gente possa obter com essas crianças, obtendo a educação inclusiva, né? Então, é necessário essas estratégias de ensino para a formação continuada.
para que o docente construa seu conhecimento significativo para amparar o aluno autista em seu ambiente escolar no processo inclusivo de aprendizagem, certo? Então, essa cartilha, a ideia, na verdade, eu estou apresentando a ideia, mas é um projeto que tende a fluir, né? E no momento que a gente vai fazendo, a gente vai percebendo algumas necessidades, a gente vai regularizando algumas coisas, mas o intuito é justamente fazer essa cartilha para os docentes, né? Com algumas informações, trazendo algumas sugestões também, partindo de um texto, de um livro, né? Nessa perspectiva que aconteça, de fato, que seja mais um recurso, que seja mais uma ferramenta para esse caminho da educação inclusiva, certo? Então, nós temos aí as referências que eu utilizei, né? Temos aqui do desenho universal, que contribui bastante, que é justamente essa acessibilidade que vai além, né? Que é no todo, né? Não só para o aluno autista, mas também para os demais, que se possa se construir junto. E muito obrigada. Professora? Estou aqui, é porque minha câmera ela demora a abrir. Agradeço, Elisângela. A gente vai, então, agora chamar o Rivaldo para apresentar o trabalho Linguagens Artísticas e Acessibilidade Estética, Diálogos Inclusivos. Rivaldo está aqui, não tá? Tá. Tô sim, boa tarde. Só entrar pelo computador. Só. Tá certo. Ok, boa tarde. Apresentamento. Tá certo. Por favor, professora, me comunique se já estou apresentando. Por enquanto, não, Rivaldo. Certo. Começou agora. Isso, está ampliado. Ok, pronto. Pode começar, tá ok. Aqui. Então, como já anunciado pela professora Flávia, né, eu sou Rivaldo, e vou apresentar o resultado de um curso, né, Linguagens Artísticas e Acessibilidade Estética, Diálogos Inclusivos. É um curso de extensão promovido pelo NEI Capa UFRN, eu sou professor aqui do NEI, e esse é um evento de extensão, um curso de extensão destinado à formação de professores que atuam com o ensino de arte, tanto professores formados na área de artes, nas linguagens artísticas, como professores pedagógicos que também atuam com esse ensino, né? E o objetivo desse curso é promover ações de formação continuada de professores sobre o ensino de arte em uma perspectiva inclusiva, né, em professores de arte que trabalham com a infância, com a educação infantil, com os anos iniciais do ensino fundamental, considerando o contexto da educação inclusiva, né, apresentando alguns diálogos estéticos, pedagógicos entre as linguagens artísticas, né, a música, a dança, as artes visuais e o teatro, com as deficiências. E aí nós temos como público-alvo desse curso de extensão professores de arte da Rede Municipal de Ensino de Parnamirim e professores auxiliares bolsistas do NEI. Trago uma foto aqui do grupo que constituiu, né, os cursistas dessa formação nesse ano de 2022. E a estrutura desse curso ele ocorre da seguinte forma, né? O NEI ele é um colégio de aplicação, ele trabalha com ensino, pesquisa e extensão, e dentre as nossas ações de extensão está a formação dos professores da educação básica, né? Principalmente os professores da rede pública de ensino. E aí também, tanto esses cursos podem ser uma oferta da instituição, como também pode ser uma demanda, né, a ser apresentada pelas secretarias, pelos municípios que procuram a pesquisa e extensão do NEI, solicitando formação nessa área.
E neste ano de 2022, nós tivemos uma procura da Secretaria de Educação de Parnamirim, que solicitou uma formação para os professores de arte com essa interface da educação inclusiva. Então, esse curso já existia em 2 versões anteriores, como Ensino de Arte e Práticas Inclusivas, e nós fizemos uma reedição em um formato mais enxuto, contemplando as 4 linguagens artísticas em diálogos com as deficiências. Então, esse curso, a estrutura desse curso, ocorre da seguinte forma: nós temos encontros temáticos, onde cada linguagem da arte vai dialogar com uma ou mais deficiência. Temos momentos de estudos teóricos, relatos de experiências que nascem das próprias práticas dos professores formadores, que são colaboradores do curso, e proposições de atividades práticas também, né? Porque uma vez que os professores vivenciam pela prática na formação, eles conseguem pensar e replicar isso em suas escolas, né? Já que foi vivenciado corporalmente. Tem o eixo no ensino da arte com as deficiências e tem também como grande destaque a corporeidade, né? O corpo em evidência nessa formação, o corpo e a multissensorialidade dos professores. Nesse primeiro momento de encontros temáticos, nós debatemos cada tema com estudos, reflexões e atividades práticas, e em um segundo momento do curso, esses professores eles realizam intervenção pedagógica. Eles têm os momentos de formação aqui no NEI, e terminada a formação dos blocos temáticos, eles retornam às suas escolas, na Rede Municipal de Ensino de Parnamirim, e eles desenvolvem essa intervenção pedagógica com ênfase no ensino de arte, na perspectiva inclusiva, né? Desenvolvem as práticas, que são acompanhadas em parceria com a Secretaria de Educação de Parnamirim, e, num terceiro momento, eles retornam, né, ao NEI em um seminário para apresentarem as suas práticas, como relatos de experiências, né? Cada professor tem sua prática desenvolvida em uma escola da infância, e eles voltam para apresentar e também ouvir contribuições de professores da área, tanto da área de artes quanto da área de inclusão. E, em um outro momento, nós produzimos um e-book, trago aqui nesse slide a capa do e-book, das versões anteriores do curso, né, que está em fase final na editora, e esses relatos de experiência são transformados em artigos que são compartilhados com a comunidade acadêmica, né, e as redes de ensino que esses professores fazem parte. E aí, como aula inaugural, é o momento que a gente fecha uma parceria com os municípios, né, para atuar na formação desses professores, e eles se comprometem a participar. Até então, eles tinham um dia de planejamento, parece que isso está sendo revisto nesse exato momento, né, mas eles tinham um momento de planejamento destinado a esse momento na escola, e a rede se organiza para que, nesse momento do planejamento, eles possam estar aqui no NEI vivenciando a formação. E aqui trago aqui alguns registros dos encontros que foram realizados esse ano com a formação de professores, né? Os eixos norteadores principais são o corpo, a arte e o movimento, nessa perspectiva da educação inclusiva, onde os professores eles vivenciam práticas corporais a partir da multissensorialidade, trabalhando também as questões de alteridade, né, para que eles consigam compreender alguns aspectos de cada deficiência e possam pensar também nas práticas em suas escolas. Alguns momentos da formação. A formação ela ocorre em formato de oficina, então é o corpo o tempo todo, delineando o espaço, utilizando todos os campos e os sentidos. Então, é um grupo de 20, o grupo composto, né, desse ano, um grupo de 20 professores que concluíram a formação. E aqui eu trago os cards anunciando quais foram as temáticas que foram desenvolvidas nessa formação. Os professores formadores são professores, tanto professores que atuam na lei de inclusão, eles estão ligados, né, ao programa de pós-graduação em educação especial, como também o programa de pós-graduação em educação da UFRN. São professores da rede estadual de ensino, professores do IFRN, professores da rede municipal de ensino de Natal, e aí nós estabelecemos essas parcerias, onde esses professores, né, muitos egressos do PPGED, né, com suas pesquisas, contribuem nessa interface de arte e deficiência. Então, as temáticas foram artes visuais e deficiência visual, música e surdez, teatro, corpo e educação inclusiva, dança e audiodescrição, e teve um momento do projeto de intervenção pedagógica. Então, nós tentamos garantir que esses professores nessa formação tivessem pelo menos um módulo com cada linguagem artística, discutindo com
essa interface com a inclusão, né? Esses encontros temáticos, nós temos indicações de leituras, que muitas vezes são artigos dos próprios professores formadores, com seus relatos de experiência, ou de autores que fundamentam suas práticas. E aqui eu trago alguns recortes dos momentos de formação, das práticas vivenciadas, muitas das práticas realmente colocando o professor em pensar a alteridade, de se colocar no lugar do outro. Sabemos que isso não é suficiente para se colocar, jamais será uma experiência de como ser uma pessoa com deficiência, mas minimamente tentar estabelecer uma aproximação, né, com a vivência desse professor, com as questões da inclusão. Esses professores todos tinham alunos com deficiência matriculados em suas turmas, e eles trazem os relatos de sala de aula para a formação, a gente debate, e aí, a partir da prática, eles vão montando, né, suas próprias em grupos, pensando as práticas inclusivas aí a partir de cada temática. Momento de formação. E aí, como a gente não consegue, nesse momento, apresentar todos os formatos, eu trouxe um exemplo de atividade que foi desenvolvida no curso, que foi uma atividade de audiodescrição e adaptação tátil de obras de arte, onde cada grupo de cursistas, professores cursistas, recebeu uma obra de arte, né, bidimensional, que eles tinham que pensar nisso de uma forma tridimensional, considerando os alunos com deficiência visual, né, que pudesse ser algo perceptível ao tato. Também pensar na audiodescrição, de descrever essa imagem, pensar adaptações possíveis para vários estudantes com deficiência. E aí, a partir do corpo, a partir dos objetos, da sensorialidade, esses professores foram pensando a obra de arte de uma maneira corporal e também associado à sua audiodescrição. E aí a gente ia contribuindo, trazendo sugestões, que eles pudessem aperfeiçoar essa prática. Meu querido. Ok, esse momento ocorria como roda de conversa, então os professores traziam para compartilhar as experiências de suas salas de aula, né, para poder compartilhar as experiências com seus alunos com deficiência. Temos aqui um recorte dos cursistas, né, de alguns cursistas que fizeram a formação conosco esse ano. E, como momento final, tivemos o seminário Ensino de Arte e Práticas Inclusivas da Infância, onde eles retornaram ao ANEI para apresentar suas experiências. Nesse momento, nós estamos um momento de colher esses trabalhos que foram relatos de experiência como artigos científicos, para que possamos concluir essa etapa, né, com o lançamento de mais um e-book. E aí temos aqui nossa vinculação institucional e alguns parceiros nesse formato, né, como a ProEx, o NEI, que oferta a formação, o Centro de Educação, a UFRN, a Prefeitura de Parnamirim, a CEEC e o IFRN. Então, agradeço a atenção. Obrigada, Rivaldo. Parabéns pelo trabalho. A gente vai chamar, então, o último trabalho, e aí a gente abre para as discussões, para as perguntas. Isso, o último trabalho, se a Iris não tiver chegado. A Iris chegou ou não, né? Então, a gente chama agora a Rose Cleide, com entraves comunicacionais na educação de surdos. Isso. Boa tarde, gente. Só um minutinho, vou apresentar. Tá bom. Isso. Então, este é um curso de formação, né, que nós desenvolvemos aí durante o curso de mestrado, a pós-graduação, que vinha meu tema da minha dissertação é inacessibilidades despercebidas, né, que fala um pouquinho aí do que acontece dentro da escola, que muitas vezes passa de uma forma despercebida, e eu vivenciei isso como intérprete, vivenciei como professora, como sala de recurso, então nós colocamos isso tudo aí dentro desse trabalho aí, ficou bem bacana. Então, nós implementamos aí o nosso produto, que é esse curso, né, que vai ser um curso online, assíncrono, de 45 horas, dividido em 5 módulos, né. Primeiro, a gente vai falar de conceituação histórica e legislação da formação docente. Segundo, a gente vem com a formação e papel do intérprete educacional, para já deixar bem claro, né, qual é o papel desse profissional dentro do trabalho colaborativo aí na educação de surdos.
O terceiro, a gente vem falando de identidade, língua, cultura surda. Quarto, visão clínica terapêutica, né? E o quinto, a gente vem falando aí da educação do estudante surdo e dos ouvintes também. Nosso público-alvo, a gente tentou ampliar, né, pensar nos profissionais da educação como um todo, administrativo, coordenação, diretor, professores, todos aqueles que estão envolvidos ali no dia a dia da escola, porque nós entendemos que o ambiente, ele, para ser alfabetizador, ele tem que existir essa interação que acontece com os alunos ouvintes, né? Então, ele vai, por exemplo, vai no lanche, lá ele conversa, ele pergunta, né, para a tia do lanche, o que tem hoje, né? E os nossos estudantes surdos, eles eles não têm isso, né, essa troca, essa interação. Então, por isso nós pensamos em todos, né, na tia do portão, em todos para vir fazer esse curso. Então, nós escolhemos para implementá-lo em uma plataforma online, aí nós estruturamos ele, né, os objetivos, que é proporcionar conhecimento, promover conscientização e contribuir com o processo de inclusão dos alunos surdos dentro da escola de ensino regular. Nosso conteúdo pragmático, a ementa, né, que é propor minimização dos entraves, né, que são o que eu venho trazendo ali através dos cenários, e a nossa metodologia, então, é a trilha de aprendizagem, cenários, esses cenários são vivências, né, tudo aquilo que eu vivenciei dentro da escola de ensino comum, que muitas vezes passa, então, despercebido. Então, eles vão também ter leituras e atividades abertas e fechadas. Na implementação, então, nós implementamos ele no AVA, né, do professor Leandro Iannazzi. Então, ali eles vão já chegar, vai encontrar a apresentação do curso, um vídeo de apresentação, vai ter o avatar, né, que é a professora Rose, na época estava com o cabelo alisado, então, aí ficou o avatar aí como eu era. E as trilhas, né, são cenários, materiais, então, para leitura, né, que nós fizemos uma seleção, colocamos os links, atividades, o fórum para interação, os ícones para avaliação do curso, sugestões e críticas, né, para a gente vir melhorando aí esse curso. Então, o produto, ele ficou página inicial, né, ele ficou dessa forma, entraves comunicacionais na educação de surdos. Aqui a apresentação, o vídeo de apresentação, né, ele está também em Libras, que nós temos entraves, a apresentação dos cenários, né, as trilhas, né, e conforme cada módulo. E daí eu separei 2 aqui, né, só para ilustrar para vocês. O módulo, o cenário 2, por exemplo, Paula tem 13 anos de idade, de acordo com o seu histórico de saúde, ela nasceu com deficiência auditiva, após a mãe adquirir toxoplasmose no 8º mês de gestação. Seus pais tiveram 7 filhos e atualmente estão divorciados. Ela é a 6ª filha do casal. Paula demonstra muita agressividade e só se comunica com o tradutor e intérprete de Libras. Os profissionais da escola e os familiares não se interessam em aprender Libras. Então, isso é uma forma sutil da gente chamar a atenção, por exemplo, para as causas da surdez, né, o que pode acontecer aí durante a gestação, né, e pode levar, né, à surdez. Também trabalhar a questão, um mito de que o surdo é agressivo, né, de que ele é explosivo, né, e despertar, então, os profissionais da escola e também os familiares, né, chamar a atenção, olha, né, precisa aprender a língua do teu filho. E no cenário 3, eu separei é o seguinte: a professora Clarice precisou ir à consulta e, para isso, solicitou uma professora substituta. Sem disponibilidades no banco de dados, uma conhecida foi substituí-la.
em uma turma do primeiro ano do ensino médio, com 32 alunos, né, 32 estudantes, onde 2 eram surdos. Sua metodologia para controlar os estudantes foi ditar o conteúdo. Então, nós trazemos isso também para chamar atenção, né, porque o surdo, a identidade dele é visual. Muitas vezes os professores fazem isso, de fazer, né, ditado, e o profissional tradutor-intérprete tenta ali se virar nos 30, então é uma forma também de a gente buscar o respeito desse profissional, né, e saber que o trabalho é colaborativo, cada um tem a sua função, porém é como uma engrenagem, né, se um não funcionar corretamente, o outro também não vai. Aí aqui nós vamos ter os materiais, né, vai estar listado os links, o avatar ali sempre juntinho, atividade usando a letra, a fonte Libras 2020. Aí aqui nós vamos ter os fóruns, né? E acho que é só isso. Por enquanto. Legal, Rose. Obrigada. Parabéns. Então, a gente vai, a Iris não chegou, a gente abre, então, gente, para as perguntas, né? A gente teve agora, nesse segundo bloco, 4 trabalhos, né? O trabalho da Ruth, que traz a questão do livro-imagem na literatura surda, trazendo experiências para o ensino de língua portuguesa como L2, o trabalho da Elisângela, né? Que foca na questão do professor, da educação inclusiva e do aluno autista. Rivaldo, né, que traz aí a questão da acessibilidade estética para as pessoas com deficiência visual, né, como é que é possível, né, esse diálogo mais inclusivo, da gente trabalhar essas linguagens, e a Rose traz, então, os entraves comunicacionais da educação de surdos, onde ela traz uma modelagem, né, uma prototipagem de trilhas e atividades que bem interessante para o desenvolvimento desses sujeitos. Então, a gente vai abrir para perguntas. Alguém quer colocar alguma coisa? Estão todos tímidos agora. Rose, seu trabalho é muito interessante, Rose, porque você traz, né, uma perspectiva do planejamento e da implementação desse produto educacional, né, que foi o curso, né, focando, né, os profissionais da educação, para entender um pouquinho do que é o processo mesmo, né, de quem é o sujeito surdo, porque eu vi que nos conteúdos você trabalha as questões mais biológicas, né, dos tipos de surdez e tal, né, e aí até você ir para a questão dos desafios mesmo que a inclusão coloca, né, numa perspectiva também de trabalho colaborativo, que acho que isso é muito interessante no curso de formação, né, quando a gente trata da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, gente, o trabalho colaborativo, ele é muito interessante, né, porque é isso que precisa acontecer, é colaboração mesmo. Muitas vezes a gente vê a professora do AE isolada, né, sozinha, fazendo um trabalho, o professor do educador especial, né, aqui, Rosa, a gente tem uma categoria, né, no quadro de profissionais, o professor educador especial, né, então ele não é o professor, necessariamente o professor do AE, ele é um outro profissional, né, que vai trabalhar com crianças com deficiência, mas muitas vezes o que a gente encontra são trabalhos isolados, sabe, Rose? Que não é um trabalho mais integrado, como se não fosse algo que pertencesse à escola, né? E aí a gente vê um trabalho desse que você traz, né? Nessa perspectiva de um trabalho colaborativo, que tem mesmo essa intenção mesmo de minimizar esses entraves, né? Que acontecem, né? Esclarecer ao professor quem é esse sujeito surdo, que eu acho que isso é muito importante, que muitas vezes o surdo é considerado incapaz, né, pela questão da linguagem, e ele não é, ele tem toda uma língua própria, né, a gente vê aí com o trabalho que as meninas trouxeram, né, a Ruth, que traz a questão do livre-imagem, né, na literatura surda, então eles estão lá, estão aprendendo
estão conseguindo todo o desenvolvimento do seu processo de ensino e aprendizagem. O que nos falta são estratégias mais adequadas, né? Assim como o Rivaldo traz também nessa perspectiva eu acho lindo o trabalho do Rivaldo, porque a gente vê assim o quanto é possível, né, que essas linguagens artísticas também cheguem a esse público, né? Eu acho muito belo o trabalho de Rivaldo, sou uma fã. Já tinha visto, né, outras apresentações de Rivaldo, mas eu acho muito significativo. Que bom, assim, que bom que seria se todos os museus tivessem essa percepção, né? Porque ali está ali o quadro, está ali na tela, né? E para o sujeito, muitas vezes, só a audiodescrição não é tão eficiente. Às vezes eu me pego fechando os olhos e tentando entender uma audiodescrição, né? Que eu começo a escutar e eu vejo o quanto é difícil a gente materializar aquilo ali. E quando a gente toca, né, é uma outra perspectiva. Então, eu acho que é isso mesmo, para a pessoa com deficiência visual, é preciso ter isso, né, esse tato, para que ele possa entender um pouco mais daquela obra, para que ele não perca, né, porque muitas vezes se perde, né. Eu mesmo me pego, às vezes, fazendo audiodescrição, às vezes eu acho que eu sou prolixa demais, às vezes eu acho que eu sou sucinta demais, e no final das contas, fica o cego prejudicado, né? Porque ou ele é muito chata, audiodescrições longas, ou quando é curta, a audiodescrição não contempla tudo aquilo que você quer falar, né? E aí a gente fica nesse impasse mesmo. Fale, Rose. Então, quando eu levei a proposta para minha orientadora, ela falou o seguinte, né? Por que tu não faz um curso de Libras? E eu expliquei para ela, falei, professora, tem curso de Libras aonde você for, né? Tem curso de graça, tem cursos caríssimos, né? Tem curso pela internet, onde for. Falei para ela, a intenção é buscar uma mudança de cultura, né? Fazer uma conscientização de uma comunidade toda e respeitando, valorizando a parte de cada um, né? A dona lá, a senhora da cozinha, ela precisa entender que aquele bom dia, o que vai ter de lanche hoje, é muito importante para o aluno surdo da mesma forma que é para o ouvinte, porque eles são iguais, né? Então, chega na escola, o que vai ser de lanche hoje? Então, por que o aluno surdo também não pode passar por isso, né? Essas experiências e essas trocas que, às vezes, as pessoas acham que é algo insignificante, né? Mas para eles é muito importante, assim como é para nós. Então, por isso foi que nós trouxemos, e daí a intenção dos cenários era fazer um desabafo, na verdade, né? Porque a gente vê acontecer tantas barreiras, né? Cansados de ver professores levar desenho e colocar o aluno surdo do ladinho lá com o intérprete, né? Ou se não até mesmo ligar e falar, olha, prepara uma atividade aí, porque hoje eu vou colocar música dentro da sala. Então, por que a gente não pode fazer essa música para todos, né? Por que nós não vamos sentar, então, sala de recurso, intérprete, vamos sentar e vamos ver o que é melhor para o nosso aluno? Então, foi uma forma, assim, de uma catarse mesmo, assim, foi assim, os cenários, assim, não é porque é meu, não, mas estava bem bacana, bem fofoqueiro, no bom sentido. Bem isso. Legal, Rose. Então é isso. Queria comunicar, parabenizar, né, novamente a todos e dizer que às 5h30 a gente tem uma nova sessão, né, uma nova roda de apresentação de trabalhos, vão ser mais 10 trabalhos. Quem vai estar mediando é a professora Alcione Costa de Aquino, ela é egressa do PPGESP, do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial. Ela vai estar mediando, né, os trabalhos que vão estar vindo, que vão falar de brinquedoteca hospitalar, tabuleiro bilíngue, tem alguns trabalhos relacionados, né, à educação de surdos, tem também desenho universal, ensino colaborativo na educação inclusiva, né, formação para professores do ensino médio na perspectiva da educação inclusiva, vai ter também práticas e recursos pedagógicos musicais, jogo para matemática acessível, livro infantil acessível para crianças com TEA, tá?
guias práticos de orientação pedagógica, né, para profissionais da educação. Então, tem muitos trabalhos aí bacana. O link vai ser esse mesmo, e às 5h30, então, a gente vai estar abrindo a sessão, tá bom, gente? Agradeço demais a participação de todos e desejo aí um bom fim de tarde aí para vocês. Tchau, tchau. Deixa eu parar aqui.